O desenvolvimento do adolescente, ele começa quando começa a ter as mudanças hormonais, lá na puberdade. Muitas vezes, isso depende também, caso para caso, de localização geográfica para localização geográfica, várias Contexto familiar variáveis. também? Contexto familiar, enfim, genética, né? Genética, legal. Mas assim, de uma maneira geral, as mudanças hormonais começam a partir de 11, 12 anos, tanto nos meninos quanto nas meninas, né? Crescimento de pelos, aumento, né? Vocês vão ter a oportunidade de vivenciar com o vosso filho. Os braços e as mãos crescem mais rápido, então o pré-adolescente que a gente chama fica estabanado, derruba tudo, porque a mão ficou grandona, né? Então essas mudanças, a menina, no caso a menstruação, a menarca, que a gente chama a primeira menstruação, e com isso o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, ovário, útero, essas coisas. A partir daí começa-se a mudança cerebral, né? Junto com essa mudança hormonal. E a gente vê muito em estudiosos e pesquisas e profissionais que trabalham com uso, abuso e dependência de substâncias, dizer que quanto mais tarde o adolescente fizer uso de determinada substância, melhor. Porque situações traumáticas ou situações, no caso, por exemplo, de um uso de substância que libera muita dopamina no cérebro, quanto mais cedo é mais fácil acontecer o vício ou a dependência. Porque é como se ficasse grudado, vamos falar de forma bem popular, Sim. ficasse grudado no cérebro aquela sensação. Então os traumas nesse momento é muito difícil vivenciar, porque o cérebro está se transformando num cérebro jovem adulto. Então quanto mais tarde algumas coisas acontecerem, melhor. A questão da empatia, eles também vão desenvolvendo a partir desse desenvolvimento cerebral, né? Eu estava escutando uma filósofa que eu acompanho, chamada Viviane Mosé. Ela vendo um vídeo dela no YouTube, e ela estava dizendo que é muito importante a gente estar atento à adolescência, porque na infância, eu achei muito interessante essa fala dela. Você tem 2 crianças. Sim. Na infância, as crianças estão respaldadas pelos adultos. Então, você e a sua esposa vão decidir onde eles vão brincar, que hora vai fazer isso, que hora vai fazer aquilo. É feriado, onde vamos passear? Vamos na vovó? Vamos no parque? Vocês monitoram, né, os desejos deles, colocando limites. Olha, isso não pode hoje, agora não, vamos almoçar, agora não é hora de comer chocolate, aquelas coisas. Então, os pais, na infância, eles estão na retaguarda. Quando a criança vira adolescente, ela não tem mais esses pais. Porque ela começa a precisar e querer ter esta autonomia. Então, ela vai precisar pensar por ela. Ela está na escola, ela não está com os pais lá. Então, ela vai precisar decidir. Ela vai descer para o recreio, para o intervalo, ela vai ficar com a Maria, ela vai ficar com a Joana. Ela tem que tomar, eles têm que tomar pequenas decisões e fica muito complexo para quem teve até então o respaldo dos pais. Essa referência. Essa segurança. Exatamente. Também, né? Então, é uma fase muito delicada, é uma fase que por si só ela já é cheia de conflitos, eles têm que fazer escolhas, eles precisam de autonomia, eles precisam da aprovação do grupo, aprovação dos amigos, aprovação das amigas. Então, assim, já é uma fase delicada. Se o adolescente ou a adolescente passa por traumas ou por alguns problemas nessa fase da transformação cerebral, é bem complicado. É bem difícil para eles lidarem. E o córtex pré-frontal, ele trabalha exatamente essa questão da decisão, né? Exatamente. A tomada de decisão, a questão da empatia. Né? Então, assim, é um momento disso, de uma transformação física, uma mudança química do cérebro, né? O cérebro vai se transformando e junto com isso a enxurrada de emoções, de decisões, de escolhas,
né? Então, é bastante difícil. Outro dia, eu atendo vários adolescentes. Eu atendendo uma adolescente de 16 anos, ela chegou pra mim e fez: Regiane, eu acho que eu nunca vou encontrar o homem da minha vida. Eu falei, calma que tá cedo. Com 16 anos. Calma, 16 né? anos. Porque assim, é tudo muito intenso. Né? É E eles tudo não muito têm essa intenso. capacidade de absorver, né? E Exatamente. dominar os Por impulsos. isso que é muito importante a participação dos pais do lado, né? Tem uma carta que eu li a uma palestra que eu fiz há um tempo para pais de adolescente, e assim, deixa a porta do quarto entreaberta, né? Então assim, você não pode invadir o espaço do teu adolescente. Respeitar a individualidade, respeitar a construção dessa identidade. Ele está deixando um corpo infantil para entrar num corpo adolescente, jovem e depois adulto. Mas fica de olho, né? Fica perto, Monitorando. né? Esteja presente, né? O pai, a mãe, adultos que se relacionam com esse adolescente, professores, né? E tem até situações engraçadas, porque assim, às vezes os pais esperam que o filho, adolescente, às vezes tem empatia por certas coisas que ele faz. Às vezes o pai trabalhou o dia todo, aí ele pede uma ajuda pro filho, mas não é uma questão de que é maldade. Tem essa questão Exatamente, é uma questão. ele não olha Não. assim e fala assim, meu pai trabalhou. Não, é meio impulsivo, né? É impossível. O adolescente, ele é por si só, vou usar um termo pejorativo, mas muito entre aspas, Legal. tá? Ele é egoísta, né? Ele pensa nele. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Ele precisa. Isso é um treino. Conforme ele vai desenvolvendo, ele vai treinando. Então ele não consegue se colocar no lugar do outro. Mas o Né? pai chegar e comentar assim, filho, olha isso aqui, trazer ele para essa consciência, ajuda? Ou deixa ele evidenciar isso assim, com ali, presenciando a realidade, encarando a realidade? Eu acho que assim, costumo brincar, dizer que é meia calabresa, meia mussarela, tá? Não tem receita, tá? Então assim, começo de conversa, não tem receita. Teu adolescente é você foi um adolescente, o teu vai ser um, o jeito que você vai lidar é um, o jeito que eu lidei com o meu foi o outro. Não existe receita. O que a gente tem que fazer? Estar perto, eles precisam saber que eles podem contar com a gente, mas eles precisam viver o momento deles. Então é importante que eles tenham um momento com os amigos, na escola, o adolescente precisa da presença dos amigos. Então, isso é muito importante para ele desenvolver a identidade. Mas ele precisa saber que papai e mamãe estão lá para aquilo que ele precisar. Então, limite, muitas vezes, com afeto.